Programa Prime Leads, um oferecimento JC Gestão de Riscos. Qualidade tem nome. Sejam bem-vindos a mais um programa da Prime TV. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui na Prime para falar sobre negócios e sobre carreira. Tenho hoje a satisfação de receber o André Milanês. O André é CEO e founder da Leva. André, prazer te receber aqui. Obrigado por ter aceito o convite. Já estive lá na Leva, tomando café comigo, conhecendo a estrutura. Aliás, queria parabenizar você por tudo aquilo que você tem construído e, mais do que construído, contribuído aí com o segmento de tecnologia do Brasil. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Primeiro, um prazer estar aqui, né, contigo, um cara que eu admiro, um cara que eu estou há pouco tempo, né, nossa relação, né, nosso network, né, ele é de pouco tempo, mas já admiro bastante você, o trabalho que você vem fazendo. Muito honrado de estar aqui, contar um pouquinho da Leva, contar um pouquinho, né, dessa transição de sair de um papel de colaborador e abrir e começar um negócio, né, e hoje tocar um negócio importante de tecnologia. Muito feliz, obrigado e vamos bater esse papo aí, tô bem animado. 7 anos, não sei se você sabe, mas 7 é o número da perfeição. Não, aprendendo agora contigo aí. E mais do que esses 7 anos, eu queria entender um pouquinho esse teu processo de virada de chave na tua vida executiva para poder empreender. Eu sou uma pessoa que incansavelmente desafia as pessoas a acreditar no seu potencial, criar o seu negócio, gerar sua própria riqueza. E eu me inspiro muito quando eu vejo executivos ou ex-executivos como você que tomaram essa decisão corajosa de abandonar a carreira executiva para poder abraçar um negócio próprio. Como é que foi a decisão? Em que momento você percebeu que você tinha se chamado para empreender, André? Acho que tudo quando a gente... depois que as coisas acontecem, você começa a fazer uma boa análise, né? Então acho que eu estou nesse momento de análise, né? Acho que até pelo tamanho que a Leva está hoje, né? Acho que esse impacto que a gente tem nesses clientes enterprise do Brasil e também de fora. Então, o momento é um momento muito de reflexão, né? E assim, eu começo muito... Eu sou de Mogi Guaçu, uma cidade próxima daqui, minha família é de lá. Não tenho ninguém da minha família ou perto, assim, que são empresários ou empreendedores. Então, eu sou o primeiro ali que dá uma escapada dessa né? Sempre aquele processo de trabalhar para uma empresa, de seguir uma vida mais conservadora, né? Tenho um pai, né, e uma mãe que me levaram muito para esse caminho. Então, mas eu sempre quis mais, assim, sabe? Eu sou eu sou um jogador de futebol, eu joguei bola até os 19 anos, 18, 19 anos. Sou um jogador de futebol que não deu certo, aí eu olhei depois e falei, e aí, né? Gostava muito de tecnologia, eu já mexia com formatação de computador e fui, né, fazer estágio, enfim, nessa área depois que o futebol não deu certo. Eu falo que, assim, o começo meu, eu sempre fui um cara de pessoas, eu sempre fui um cara de fazer negócio, sem aquela, né, acho que aquela precisão, né, de dizer assim, né, eu sou bom para isso, mas não, eu gostava de pessoas e eu gostava de fazer negócio. E acho que eu direcionei um pouco minha carreira no início para isso, né? Tecnologia foi uma coisa muito que eu gostava de computador. Então eu fui para tecnologia. Depois eu venho para Campinas, 2006 para 2007 eu venho para cá e fazer faculdade, morar aqui. E porque sair de uma cidade pequena e vir para cá, para Campinas, eu lembro que vir no Shopping Dom Pedro era como se fosse o evento, né? Hoje a gente está do lado. Hoje eu moro do lado do Shopping Dom Pedro, eu moro do lado do Shopping Guatemi. Vou para São Paulo toda hora, viajo para fora, né? Às vezes a gente não percebe o quanto isso era muito importante. Sair da cidade lá e vir aqui passear no Shopping Dom Pedro era o evento, né? E eu vim para cá, assim, Campinas era o sonho, assim, vir para Campinas, fazer faculdade aqui e tentar alguma coisa que não seria trabalhar numa indústria, né? Uma coisa mais tradicional que acaba acontecendo lá na cidade. E aí depois que eu vim para cá, então comecei como desenvolvedor de software, de estágio na empresa que chama Movile, né, que ficou muito famosa, mas ela era uma empresa super pequena, nem chamava Movile, né, na época. O iFood vem depois, aí vem a Simpla, né, que são os negócios que acho que empoderaram a marca, mas na época a gente fazia coisas muito caseiras numa casa lá no Taquaral
E eu trabalhei durante um período bem longo, assim, até a transformação da marca. Então eu venho de uma trajetória, Luciano, de desenvolvedor, e aí eu falei, cara, eu vou passar fome se eu ficar aqui nessa cadeira de desenvolvedor, não era talvez meu hard skill principal, assim. E aí eu consegui me mover um pouco mais para produto, dentro da Movile, fiquei um bom tempo lá, trabalhei em produto, trabalhei um pouco mais em comercial, a gente atendia as operadoras. Cara, fui pegando gosto, assim, gosto por essa, né? E eu acho que tem uma coisa muito legal que eu venho refletindo quando eu estou conversando com CIOs, assim, a tecnologia é muito nova. Então, naquela época, 2007 para 2010, você tinha mais o perfil técnico. Se você olhasse, tinha mais o perfil técnico, né? Tinha poucas pessoas que gostavam de pessoas, tinha poucas pessoas que gostavam de fazer negócio. E eu adorava. Então, conhecia de tecnologia, sentar na mesa para fechar um negócio, cara, isso era algo que realmente me deixava muito, muito animado. Então eu fui indo por esse caminho, depois eu tive uma experiência legal pós-Movile, assim, foi uma trajetória de uns 2 anos, que eu fiquei como consultor, trabalhei em Buenos Aires, na Argentina. Então eu ficava um tempo lá e ficava um tempo aqui, como consultor de negócio. Conhecimento técnico, implantava na ponta produtos de Microsoft numa indústria. Aí depois eu voltei, fiquei mais um tempo com um diretor da Movile num produto que era uma aposta, né, da Movile, fiquei lá até 2016. E esse período todo foi um período de consultoria, de produto, uma ideia mais do SaaS, né? Vender algo mais recorrente, enfim. E 2016 para 2017, depois de quase 10 anos de entrar nessa carreira de tecnologia, né? Uhum. Que eu conheci o mercado do B2B, né? Através de uma empresa que foi adquirida pela Ambev. Eu trabalhei como head lá nessa operação. E aí eu vi um mercado, assim, super, na minha opinião, naquele momento, super carente, que é um mercado que ele precisa de uma personalização e uma customização muito grande. E as empresas tech, elas vêm com um segmento muito de produto, né? A hora que eu conheci esse mercado, a hora que eu conheci esses possíveis clientes, né, grandes clientes aqui do mercado, falei, cara, tem uma brecha aqui. Fiquei um período bem curto lá, 1 ano e meio, e aí em 2018... eu e mais 2, né, o Narciso e o Gessé, que são 2 caras mais técnicos, eu mais negócio comercial, né, que é meu background é bem comercial. A gente se juntou e começamos nada com um plano, nada, vamos construir a maior empresa do mundo, nada. Acho que a gente estava muito buscando esse sonho de tentar fazer algo nosso, com espírito, algo mais com a nossa característica. A gente até hoje, a gente fala, cara, são os meus melhores amigos, a gente tem uma relação muito legal, muito boa, a gente sempre soube separar, né, a posição de cada um, mas assim, a gente não começou com um plano de ter hoje quase 400 colaboradores, atender as principais empresas do Brasil, não, acho que foi acontecendo muito pelo trabalho, assim, e eu nem sabia o que era realmente o empreender. Não tinha. Hoje é muito fácil, eu faço, né, ajudo algumas startups, né, acabo contando um pouco a história de como não tropeçar tanto como eu tropecei, mas eu vejo que não foi um sonho, não foi algo que estava extremamente planejado. Acho que, Luciano, foi acontecendo mesmo, assim, naturalmente, de uma forma orgânica e com muito trabalho, sabe? As pessoas olham para o empreendedor de sucesso, só vê o bônus e esquece do ônus, né? Yeah. E a gente sabe que nessa estrada de flores tem alguns espinhos, né? Sim. Os momentos mais desafiadores que você teve, André, para poder chegar onde você chegou e como é que você lidou com eles? Legal. Eu acho que hoje eu consigo perceber e consigo analisar que são 2 momentos importantes. Eu acho que esse momento do empreender num país tão complexo, onde o investimento tem que estar muito, né? Então, acho que o início, os 2, 3 primeiros anos, assim, acho que a disciplina financeira. Gosto muito de olhar nessa perspectiva. Assim, acho que a gente quer fazer uma cultura forte, a gente quer construir uma empresa, a gente quer crescer essa empresa, mas a gente tem que ter isso muito bem alinhado com a disciplina financeira. E a gente erra muito, né? Que são os DAOs, né? Gosto muito, tem um conselheiro na Leva que ele fala muito sobre isso, né? A gente tem que olhar muito, principalmente para os nossos DAOs, né? Que acho que é onde a gente aprende, né? Com as nossas tropeçadas, quando a gente cai. E eu acho que a disciplina financeira no começo é algo muito difícil, porque a gente não aprende isso na escola. Eu tive, assim, alguns mentores importantes. Na Movile eu tive um líder, cara, extremamente
inspirador, um cara que eu admiro muito, que é o Edu, né? Então sempre tentei aprender com ele, mas você não senta na mesa do executivo o tempo todo quando você é colaborador. Então, essa jornada. Eu me formei na GV em 2015, fiz uma extensão internacional e eu lembro que eu aprendi muita coisa lá, mas na hora de colocar na prática, quando você está começando um negócio, você vai colocar isso na prática, é muito difícil, né? Porque o Brasil ele é muito estável, então você tem que se adaptar. Então acho que o meu aprendizado do começo da Leva, os 3 primeiros anos, acho que é isso. Se eu tivesse uma bagagem mais financeira, uma disciplina mais financeira junto com sócios, talvez a gente ia colocar os nossos investimentos em lugares melhores, mas você vai aprendendo, né? Literalmente você vai aprendendo com o tempo. Hoje eu acho que os últimos 2, 3 anos eu estou nessa transição do empreendedor para empresário. Cara, isso é uma coisa... Somos 3 negócios, somos 3 empresas no ecossistema hoje. A gente tem uma investida, que é uma aposta nossa no mercado de HR Tech, né, esse mercado mais, né, que é a Easy. A gente tem uma segunda empresa que é a Advice, que é uma empresa que a gente aposta mais nesse mercado de conexão do growth e do crescimento para produto digital. Então a gente trouxe essa empresa para o ecossistema em 2022. E a Leva, que é a empresa que a gente acredita muito num crescimento global, que é esse crescimento mais de ajudar na transformação digital e ajudar na aceleração, né? Quando a gente fala de transformação, é mais construção de produto digital, ajudar o cliente a sair, né, de um degrau e pular 2 degraus e conseguir estar mais maduro digitalmente, né? A gente quer muito ajudar e personalizar o nosso cliente nessa etapa agora. Agora precisa muito com a inteligência artificial. E para mim, essa mudança de ser um empreendedor só inspiracional e ser mais um empresário, cara, isso tá um desafio muito interessante. Eu te falo que eu tô gostando mais da vida de empresário do que da vida do empreendedor. Tô bem contente. Então, é um momento bem interessante, cara. Muito bem, André. Vou pedir a tua licença para um rápido intervalo. Na volta nós retomamos aqui o assunto com o André Milanês, o André CEO e founder da Leva. Nós voltamos no instante. Voltamos. Nosso convidado de hoje é o André Milanês, o André CEO e founder da Leva. André, falando de crescimento, eu sei que você tem um plano lá na Leva bem agressivo de crescer ou de dobrar de tamanho a cada 3 anos. E você já concretizou isso, tem concretizado isso durante esses 7 anos. Essa agressividade e essa confiança no seu negócio, o que você pode compartilhar conosco? Bacana. Acho que todo plano tem o seu desafio da execução, né? Então a gente faz o planejamento e depois a gente tem as nossas adversidades no caminho. Sim, eu acho que o nosso plano é esse, a cada 3 anos a gente conseguir dobrar, e não é dobrar só em pessoas, né, que acaba sendo a nossa prioridade, mas também dobrar em valor de negócio, né? Acho que a gente se encaixa muito nesse momento, com a inteligência artificial principalmente, mas tendo muita calma, a gente está num momento de observar muito, né, esse mercado. Mas eu acho assim, a Leva é uma empresa muito moderna, a gente tem essa pegada de ser uma empresa mais moderna, de ser uma empresa mais simples, enfim. Então eu aposto muito nesse caminho, acho que essa rota, que é a rota das empresas maiores, que tem essa complexidade da burocracia, e acho que tem um espaço muito interessante. Acho que nos últimos anos também, eu observei alguns M&As de empresas que estavam um pouquinho acima do nosso patamar, então acho que abre mais oportunidade para a gente, não só Brasil, mas também globalmente. Então acho que o momento é esse, assim, acho que observar e aproveitar as oportunidades de valor agregado, não só dobrar em pessoas, em faturamento, mas também em novos portfólios e
e atender o enterprise de uma forma mais assertiva e personalizada, que isso é uma fala importante minha lá. Eu tive lá, tive a oportunidade Você foi lá, né? de conhecer a tua Foi bom estrutura. nosso almoço, né? E você criou, Muito bom. foi ótimo, você criou lá um ecossistema, né, rapaz? Mais do Sim. que uma empresa, um ecossistema onde você abriga tanto profissionais de tecnologia como empresa, né? Como é que foi essa ideia que vem de alguma maneira trazendo esse diferencial para a Leva também, André? Eu acredito muito no negócio, no business. Eu acredito muito mais no business do que na ferramenta de tecnologia. Então, acho assim, quando a gente faz um software, quando a gente cria um aplicativo, quando a gente trabalha numa integração, a gente está resolvendo um problema de uma pessoa ali na frente e a gente está resolvendo um problema de negócio, né? A tecnologia, ela é só a ferramenta. Ela é só a ferramenta. Então, eu acredito muito mais nessa ponta. Quando a gente fala de ecossistema, essa possibilidade de fazer o cross-selling, para mim, é muito interessante. Então, assim, a gente tem uma empresa que a gente fala que é uma empresa do ecossistema, que é a Advice, que hoje ela tem um contrato importante com uma grande operadora que a Leva não tem. E ela entrou por um caminho de negócio que abre oportunidades para a Leva entrar depois com essa expertise do desenvolvimento de software. E isso acontece também de uma forma inversa. E hoje, a nossa investida de HR Tech, ela passa por esse mesmo caminho. Então, ela se profissionalizou, a startup criou corpo e agora a startup vai se beneficiar desses clientes do ecossistema. E acho que é muito legal porque em cada parte do ecossistema a gente consegue criar uma cultura diferente. Então, eu tenho uma empresa menor hoje que não deixa a Leva virar uma empresa tão engessada, uma empresa grande. Então, todo dia a gente acorda e fala, olha ali, dá para fazer as coisas de uma forma mais rápida. E essa empresa menor também olha e fala, dá para a gente fazer um pouco mais organizado. Olha o compliance da Leva. Então, eu aposto muito nisso. Acho que isso aqui também deixa a gente mais forte culturalmente. Agora, a gente tem como negócio caminhado um pouco mais próximo da Leva e Prime, Prime Leva, né? Como é que foi essa proximidade com a Prime? Como é que você vê a questão do network para a sustentação e desenvolvimento do negócio da Leva? Você que está na nossa comunidade network profissional, o que você pode compartilhar com os nossos telespectadores aí desse início de jornada junto, André? Sim. Acho que toda a relação eu acredito na autenticidade, né? Então você tem que ser autêntico, você tem que ser original, né? Acho que é muito ruim quando você tem algumas relações que você tá ali só por estar ali, né? Eu acho que o mercado de tecnologia, ele tem não vou dizer uma lacuna, mas acho que ele tem um buraco gigantesco para esse trabalho. Porque tecnologia é muito técnico, é um negócio, né? Você pega assim, os grandes pensadores são profissionais muito mais intrínsecos, né? Eu brinco que quando eu estou numa mesa de CEO de tecnologia, talvez eu e mais um ali que somos mais de business, né? Os CEOs são mais da característica né? Eu brinco quando a gente está falando sobre IA numa mesa, é muito legal, que tá todos dando uma aula como se fossem professores e poucos, ou eu e mais um estamos falando sobre, e aí, que negócio que nós vamos resolver? Quanto vai custar isso? Será que alguém vai pagar por isso? Então, eu acredito na Prime mais nessa conexão autêntica e acho que em tecnologia, eu acho que muito no seu papel, eu acho que a gente tem uma oportunidade de fazer projetos juntos, que é esse projeto da gente fazer que as coisas sejam mais focadas no negócio e não só na tecnologia. Então, acho que eu aposto muito nessa parceria nossa. Eu acho que também gosto de fazer negócio com pessoas que têm uma jornada, né? Acho que a ascensão artificial, ela está muito exposta hoje, né? Pessoas que construíram quase nada e estão dando aula, e você fala, putz, não faz muito sentido isso para mim. Então, você tem uma carreira e a Prime liderada por ti tem uma experiência e eu como Leva, acho que, cara, eu quero aprender junto, aprender bastante e achar esse canal juntos, né, de conexão, mas sempre pensando no business, não na tecnologia, né? Posso falar aqui para você 10 projetos de inteligência artificial, alguns que a gente está fazendo já há muito tempo, que nem é inteligência artificial, é um machine learning, é um data lake, enfim, mas não é isso, eu queria falar sobre o business, sobre o negócio, eu acho que é isso que a gente tem uma oportunidade junto com a Prime. E uma das suas características que eu pude perceber no nosso almoço lá na Leva é a sua inquietude, né? Você é um cara inquieto, você é um cara que está sempre antenado e é um cara que põe gás em tudo, né? Como é que essa característica tem contribuído para essa aceleração dos negócios da Leva, André?
Acho que talvez eu tenha que voltar e lembrar, sabe, dos líderes que eu tive, que eu admirei. Todos eles, para mim, são caras que colocaram muita energia, sabe, no negócio. Sim, eu sou um cara de energia, sou um cara que, pô, eu acordo todo dia muito feliz com o que a gente está fazendo, muito feliz aonde estou, né? Olha que oportunidade de carreira, poder liderar um negócio, poder aprender com as pessoas, né? A gente tem pessoas incríveis lá, tem os sócios que tocam o negócio com a gente também, que são pessoas de muita garra. Eu acho que a energia para o líder é muito importante, né? Acho que o líder, pô, se você acorda, se você faz uma boa reunião, até brinco com as pessoas lá, agora eu tô com uma regra lá, cara, se for falar comigo, se não tiver com energia, eu nem continuo a reunião. A gente tem que fazer as coisas com energia, a gente tem que colocar energia, né? Um conselheiro nosso lá fala sobre o energizar, tô gostando bastante disso, né? Então um cargo, a pessoa tem que estar ali para energizar esse cargo, né? Mas eu acho importante. E também pessoas, cara, a gente passou, né? Você também tem muita experiência para dizer, essas tecnologias transformacionais que chegam, né? Elas só vêm para potencializar. Um estudo recente do Fórum Econômico mostra que em 2030, até 2030, a gente vai ter novas oportunidades dentro do mercado de tecnologia que não tinha. Quem que vai liderar a IA? Precisa de um líder de IA. Novas oportunidades de dados. Cara, quem que vai fazer a relação do cliente com os projetos de IA? Quem que vai estar na ponta testando a experiência de uma oportunidade nova, né? Então, eu acho que é muito mais o copo cheio de oportunidades e a gente tem que botar energia nisso, cara. É um momento super importante. Pra gente na Leva lá é energia e vamos fazer as coisas acontecer. Vamos entregar os nossos projetos aí. Atender nossos clientes, né, também. O outro lado da moeda, além do negócio, é a nossa missão de vida, né, André? Que eu acho que a vida é curta, breve e passageira. Para a gente limitar a nossa vida em conquistar, ter, guardar, eu acho que a gente tem um papel fundamental de inspirar pessoas, né? De alguma maneira deixar nossa marca na vida das pessoas, né? Você tem a noção de que você está dentro desse ecossistema, que esses jovens que orbitam em torno desse ecossistema, inspirando pessoas a poder acreditar nos seus sonhos e fazer com que elas acreditem de fato que é possível elas alcançarem aquilo que elas determinarem alcançarem, desde que elas acreditem no seu potencial e façam o que tem que fazer, né? Sim. Sendo muito sincero, eu ainda, para mim é um aprendizado ainda, sabe? Um aprendizado muito grande de entender. Eu não tenho essa percepção, do tamanho da empresa, do tamanho do impacto. Eu tento não ir muito por esse caminho, né? Eu entro mais o caminho, assim, o que eu estou contribuindo para isso, né? Acho que o meu papel agora lá porque é incrível, né? Incrível. Eu tenho N exemplos lá para te falar, mas eu tenho exemplos de tem uma pessoa que trabalhava com a gente, né? A minha esposa até ela é um pouco brava comigo, né? Tinha uma pessoa de serviços gerais ali que trabalhava na minha casa, a gente começou a crescer, eu levei ela para trabalhar para a empresa e hoje ela está no departamento pessoal, cara. Olha que incrível isso. Legal. E por ela, assim, a gente deu a oportunidade e ela buscou, né? Então tem muitos casos assim lá. Então eu gosto de olhar para isso, assim, essa formação por esse caminho. Mas tô aprendendo ainda, tô lidando com isso ainda, tá? Já que você deixou a bola pingando, falou da esposa, fala um pouquinho do André CPF. Que o André é família, lazer, hobby. Eu sei que você gosta lá em Miami tomar um burrito, é isso? Isso aí. Pô, queria ir mais esse ano aí com o Bento. Tô com um filho de 4 meses. Vamos tentar ir pelo menos no segundo semestre aí. Mas gosto. Eu gosto de dar essa escapadinha para lá. O que você pode compartilhar do André CPF para nós? Cara, eu sou um cara. Tô num momento super legal, né? Gratidão, muita gratidão, né? Pela história, pelo caminho, ter uma esposa maravilhosa, Paulinha. Tenho o Bento agora, um filho de 4 meses. Depois de 6 anos da Lorena, agora, né? Tenho uma filha que chama Lorena, agora tenho o Bento. Então, assim, tô num momento de super gratidão, assim. Trabalho com uma galera muito legal na Leva. Cara, eu gosto do churrasquinho, gosto da cervejinha. Eu tô meio lesionado aí, tô sem o futebol agora, tá. Mas gosto de um beach tênis também. E tô tentando me encaixar em algum esporte agora para soltar um pouco dessa energia no esporte também. Muito bom, amigo. Prazerzaço te receber aqui. Aqui isso, o tempo passa rápido quando o papo é bom. Muito rápido, hein? O programa Muito aqui está à bom. sua disposição, o convite é permanente. Sempre que você deseje trazer novidades à Leva, o convite é permanente. Obrigado, André. Não, obrigado a você. Obrigado pela oportunidade.
Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui na Prime. Lembrando que o programa Neto vai ao ar toda terça-feira, 9h30 da noite. Aguardo vocês na próxima semana. Até lá. Programa Prime Leads, um oferecimento JC Gestão de Riscos. Qualidade tem nome.